Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje. Hoje nós vamos ver a parte de análise de vibração em equipamentos. Como é um processo, uma operação muito importante e pouco analisada, né? Pouco estudada e pouco difundida nas escolas técnicas, nas faculdades. Então, essa videoaula espero que ajude vocês, né, sobre esse tema. Pessoal, a análise de vibração ela é inserida aí dentro do contexto da manutenção preditiva, né? É muito usado em rolamentos, em motores, na indústria em geral. Motores de indução trifásica desempenham milhares de papéis aí, desde de bombas, centrífugas, acionamentos, rotores. Então, esses motores elétricos, uma das coisas que mais graves, né, quando acontece deles pararem de trabalhar, é a questão do desgaste do rolamento. Então, é feito a inspeção de análise de vibração no sentido de que quando atingir, depois que o técnico vai lá com o aparelho, faz a aferição e essa aferição consta um valor, ele vai fazer análise para comparar se esse valor está dentro ou não do que é recomendado, né? Se exceder demais a vibração, com certeza esse equipamento vai dar problema, né? E a questão da leitura do equipamento é bem simples. A questão dessa videoaula é para gente ter embasamento técnico, né, embasamento teórico, para entender o princípio da vibração. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, pessoal, o que é a vibração mecânica? Tá? Eu posso pegar um ponto qualquer aqui. Se esse ponto for submetido a uma força mecânica cíclica, com certeza esse ponto, eu posso ter o ponto P, considerar esse ponto P como sendo a posição inicial, com o equipamento desligado, por exemplo. Quando esse ciclo de vibração é acionado, esse ponto P ele se desloca num sentido, no caso aqui representado por Y. Aí ele atinge o ponto máximo, que é conhecido como amplitude. Depois ele volta para o ponto inicial e se desloca para o outro lado. E depois volta para o repouso. Tá? Então é um ciclo que vem para cá, volta para o repouso, vai para baixo. E assim por diante. Então, na nossa apostila aqui, no nosso material, ele fala todo esse conceito físico do deslocamento, tá? Que a gente pode assemelhar aí a amplitude, né, dessa onda senoidal, e a velocidade. A velocidade, pessoal, no caso, ela pode ser uniforme. A aceleração diz respeito mais à variação dessa velocidade. Então, quando você liga o equipamento, começa o ciclo de vibração. Nessa aceleração, nesse caso, quando começa a vibração, você tem uma aceleração, né, da velocidade. Você tem uma mudança da velocidade. No caso, é uma aceleração. E quando diminui ou quando desliga o equipamento, você tem uma redução dessa velocidade. Então, você tem uma desaceleração. Tá? Normalmente funciona assim. Conforme você aumenta a velocidade desse equipamento, você aumenta o ciclo. Essa questão de aceleração e velocidade constante tem a ver se o equipamento ele trabalha com a velocidade constante, você vai ter uma vibração constante. Então, se ele tem, por exemplo, um inversor de frequência que varia a rotação conforme algum parâmetro estabelecido, com certeza você vai ter uma vibração acelerada e desacelerada. Pessoal, os deslocamentos aqui eles são medidos pelo aparelho em micrômetro.
Ou seja, ele é 1 milhão do metro e é a milésima parte do milímetro, tá bom? Outra coisa super importante é a frequência da vibração. O que é a frequência da vibração, pessoal? É o quanto que uma coisa acontece sobre um tempo. Nesse caso nosso, vai ser por segundo. Então, o Hertz o Hertz, que é a unidade de frequência, que é a grandeza aqui, média frequência, a gente analisa quantas vibrações esse ciclo ocorre, né, por segundo. Então, a gente tem lá o exemplo da corrente alternada, né? Qual que é a frequência dela? 60 Hz ou 50 Hz, dependendo do local. Então, é o tanto de ciclo que ocorre, né, dentro de um segundo. Aqui, pessoal, está um dado importante, que é o gráfico da onda senoidal, representando a onda de vibração. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um exemplo, onde eu tenho uma onda com uma certa amplitude, tá? E uma frequência baixa. Aqui eu tenho a mesma amplitude da primeira, mas a frequência é mais alta, ela repete mais vezes. Então, tudo isso daí vai influenciar no resultado da leitura do aparelho. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês podem confundir é que esse gráfico aqui, ele está se referindo ao período, tá? Esse pico aqui da onda, desse pico aqui da onda, ele está se referindo ao período. O que é o período, pessoal? Ele é o inverso da frequência, tá? Ele quer dizer assim, qual que é o comprimento que funciona em 1 segundo? Se a frequência é quantas vezes ele funciona por segundo, o período ele é o inverso, ele é o contrário, tá bom? Nesse segundo slide aqui, a gente já mostra que a distância do pico da onda tem a ver com o comprimento de onda. Aqui já é o espaço de uma onda na outra, tá? Então não pode confundir esse gráfico com esse daqui. Esse aqui ele está falando do período. Esse segundo está falando do comprimento da onda. Então olha só que interessante. Nós vimos em física, no ensino médio, que a velocidade é espaço sobre tempo, né? Então ΔS sobre ΔT. No nosso caso é a mesma coisa. A velocidade vai ser o espaço, que é o comprimento da onda, tá? Pelo período, pelo tempo, em 1 segundo. Então olha só, eu posso falar que a velocidade é igual ao comprimento da onda, que é representado pela letra lambda, tá? Letra grega lâmina, beleza? Lambda é um nome peculiar aí. Então, se a velocidade é o comprimento da onda sobre o tempo, então eu posso falar, que a velocidade é o comprimento da onda dividido pelo período, que é o tempo, né? Eu posso falar, então, eu falei para vocês que o período, ele é o inverso da frequência. Então, se eu substituir aqui, olha só como é que fica. A velocidade é o comprimento da onda vezes a frequência. É só uma substituição matemática. Ao invés de falar que é a lâmina sobre o período, eu posso falar que é a lâmina vezes a frequência. Então, a velocidade da vibração é simplesmente o comprimento da onda vezes a frequência vibratória. Aí ficou mais fácil, né? De novo, a velocidade da vibração é o comprimento da onda vezes a frequência vibratória. Mas e aí, pessoal? É normal as máquinas vibrarem? E aí, nós temos aqui um técnico, né? Está assustado com a vibração da máquina. E aqui eu tenho um tipo de uma máquina que é um cesto, né? Então, pessoal, é normal a máquina vibrar. Aliás, é muito raro ver uma máquina que não vibra ou tem uma velocidade muito próxima de nula. Uma vibração próxima de nula. Praticamente todas as máquinas vibram. A questão é se essa vibração causada está dentro do parâmetro projetado, está dentro do parâmetro estabelecido pelo fabricante, ou esse equipamento que está vibrando pode causar algum problema, alguma ruptura, uma ruptura por fadiga, né?
ou desprender do local. Às vezes o equipamento, ele pode, com a vibração, ele pode até sair se deslocando. Então, muita vibração em equipamento, pessoal, causa avaria em prédios, trinca no solo, trinca na coluna da parede. Então, a vibração é um problema muito grave dentro da fábrica. Por outro lado, nós temos as máquinas que elas são projetadas para vibrarem. Então, se você pegar essa máquina que eu coloquei aqui no nosso material, é uma peneira. Quer dizer, o que é peneira? É um equipamento onde cai um produto lá e a máquina vai vibrar num cesto, onde é para separar um produto do outro, né? Ou é para separar um produto com a sua, digamos, com a sua borra, com a sua, com o seu descarte, né? Se for, por exemplo, uma peça que sai da fundição, onde você tem a peça fundida com o shell mold. Então você coloca na máquina para vibrar, para limpar aquela peça. O setor de mineração utiliza muito máquinas vibratórias, até para transportar. Nós temos alguns tipos de esteiras especiais que elas vibram para transportar produtos. Então, eu não posso falar que a máquina não foi feita para vibrar. Pelo contrário, tem equipamento que foi projetado para vibrar e a grande maioria dos equipamentos vibram. A questão é você conhecer o limite dessa vibração, analisar essa vibração. Então, aqui eu coloquei as possibilidades da análise de vibrações. A aplicação. Onde pode constar essa vibração? Rolamentos deteriorados, tá? É muito comum. Engrenagens defeituosas, acoplamentos desalinhados, rotores desbalanceados, isso aqui é muito grave, vínculos desajustados, eixos deformados, lubrificação deficiente, folgas excessivas em buchas, falta de rigidez, problemas aerodinâmicos ou hidráulicos, cavitação, desbalanceamento de rotores de motores elétricos. Então vocês viram aqui ainda não estão todas as situações onde possa aumentar a vibração do equipamento. Com certeza nós vamos, esses aqui são os principais, os mais comuns na indústria, mas tem mais. Então é uma área que muito aplicada, né? Quer dizer, é uma área que tem muita aplicação dentro da indústria. Então, aqui eu falei dos registros de vibrações nas estruturas, o quão importante é conhecer essa intensidade de vibração e nós temos que ter dados para comparar se essa vibração está excessiva, se está dentro do limite, se está dentro do aceitável. Então vamos lá, os níveis de vibração de uma máquina podem ser representados de várias maneiras. Porém, a maneira mais usual de representação é a espectral ou frequencial, em que a amplitude da vibração é dada de acordo com a frequência. Então a amplitude, nós vimos que é a amplitude, né, que é o deslocamento causado por aquele ponto, e nós vemos a frequência, o quanto que isso ocorre por um período, né? Então nós temos aqui a amplitude e a frequência. Então, no ponto A, temos a amplitude de uma certa vibração. Então, a amplitude do ponto A 0, ela é maior do que do ponto A1, né? Só que a frequência é menor. A amplitude do A1, do ponto A1, ele é menor do que o ponto A0, só que a frequência é maior. Então, pessoal, nós temos um caso típico assim. Podemos falar que a velocidade é o produto desses dois fatores, é um multiplicado pelo outro. Eu sinceramente não sei falar para vocês se a velocidade vibracional, né? Se a intensidade de vibração, que é medida em velocidade, que é milímetros por segundo, eu não sei falar para vocês qual apresenta a maior vibração, se é o ponto A0 ou se é o ponto A1. Por quê? Embora o A0 tenha amplitude menor, ele tem a frequência. Embora o A0 tenha amplitude maior, ele tem a frequência menor. E o A1, ele tem a amplitude menor, mas a frequência maior. Pode ser que os dois tenham a mesma intensidade de vibração.
Então é só para vocês entenderem, né, a questão das grandezas físicas que estão sendo avaliadas na análise de vibração. Aqui eu tenho um exemplo tirado mesmo da análise espectral de um equipamento. Aqui, pessoal, no motor, ele chegou aqui eu tenho o eixo da medida, né, da leitura, que é a unidade que eu vou medir a vibração. A vibração ela é o produto do deslocamento sobre a frequência. Desculpa. A vibração ela é o produto do deslocamento vezes a frequência. A frequência é o inverso do período. Então, por isso que a unidade da vibração ela é dada em milímetros por segundo. É como se fosse uma velocidade. Aliás, é uma velocidade. É a velocidade vibracional do equipamento. Tá? Então, olha só. Aqui está mais ou menos com 4, 5, né, metros por segundo. Então, aqui na flange do motor, o rolamento do motor está dando aproximadamente 4 a 5 milímetros por segundo. No acoplamento, já está mais baixo no acoplamento. Aqui eu tenho duas engrenagens. Na engrenagem, pessoal, olha só, foi o pico mais alto. A engrenagem está dando em volta de 8 milímetros por segundo. Então, a engrenagem aqui é onde apresentou maior valor de vibração. Outro ponto que podemos destacar seria esse daqui, que é o acoplamento da segunda engrenagem, né, que está relativamente no meio aí, e o resto tudo tá mais baixo. Então nós temos aqui um pico, né, de vibração nessa engrenagem. Vamos. Análise espectral das principais anomalias. Olha lá, picos que aparecem na frequência múltipla ou como múltiplos da velocidade desenvolvida pelo rotor. Dentro dessa categoria, os picos são causados pelos seguintes fenômenos: desbalanceamento de componentes mecânicos, desalinhamento, mau ajuste, avarias na engrenagem. No nosso caso, eu acredito que avarias na engrenagem foi aonde causou o maior pico aqui de vibração. Se vocês fossem elaborar um relatório técnico, vocês iam apontar essa parte do equipamento como sendo a parte mais preocupante em relação à vibração, né? Aqui fala dos locais, da questão da ajustagem mecânica, do alinhamento, de toda a técnica, né, de como que a técnica é importante para que você mantenha os equipamentos com dentro num nível de vibração aceitável. É óbvio, né, pessoal, que as peças supõe-se que as peças vêm de fábrica totalmente alinhadas e balanceadas, né? A questão aqui no ajuste que o mecânico, que o técnico tem em montar os equipamentos. Então ele está falando mais uma vez aqui dos picos, né? Picos que aparecem em velocidades independentes da velocidade desenvolvida pelo rotor. Os principais fenômenos que podem criar picos com frequência não relacionados à frequência do rotor são causados pelos seguintes fatores: a vibração de máquinas vizinhas, ela pode influenciar na vibração do meu equipamento. Por quê? Porque o solo ele é um só, então a máquina vizinha está causando vibração excessiva, está transmitindo para o solo. Eu preciso, em muitos casos, isso acontece muito em prensas de pesadas, né? Prensas aí de grande capacidade, aonde eu tenho que fazer uma base separada do solo só para esse equipamento. Normalmente é feito uma caixa onde eu coloco umas molas embaixo e faço a estrutura de aço e de concreto, né? E naquela região onde aquela máquina que exerce aquele impacto, que é frequencial mesmo, são grandes cargas que a máquina trabalha. Então, nesse caso, seria interessante eu isolar o solo daquele equipamento. Como que eu isolo? Através de caixas de amortecimentos.
Então tem vibrações de origem elétrica, ressonância de estrutura de eixo. São uma série de fatores que podem influenciar, que outros fatores, né, que não são do equipamento propriamente dito, que influencia, né, que recebe essa influência de outros equipamentos. Densidade espectral proveniente de componentes aleatórios de vibração. Os principais fenômenos que provocam modificações dos componentes aleatórios de espectro são os seguintes: cavitação. Isso aqui, pessoal, é muito utilizado. A cavitação é um fenômeno muito utilizado, que ocorre, né? É lógico que é um fenômeno indesejado, que ocorre em sistemas hidráulicos. Então nós temos o tanque, o reservatório hidráulico do sistema de cilindro, atuadores hidráulicos, onde ocorre o seguinte: a bomba que trabalha, né, ela fornece uma vazão. Essa vazão é obstruída pelo sistema dela de válvulas, gerando uma pressão alta, né? Normalmente o sistema hidráulico é pressão alta, acima de 40 bar. O que acontece? Pode ser que cria bolha, às vezes a temperatura alta, às vezes outros fenômenos, pode acontecer que ocorram bolhas dentro do reservatório de óleo. E a bomba ela já tem uma vibração, né, por si só. Ela já tem uma certa vibração trabalhando com o óleo normalmente, né, na sua como de costume, né, puxando o óleo, enviando o óleo, dando vazão. De repente a bomba ela encontra uma bolha, né, ela encontra uma bolha de ar. Isso daí, além de causar estrago mesmo nas paletas da bomba hidráulica, isso causa um aumento brusco da vibração do equipamento. Então, a vibração o equipamento hidráulico já por si só já é um equipamento, né, que tem um nível de vibração elevado. Quando acontece de ter cavitação, isso aumenta demais. Então isso daí, às vezes, o equipamento está trabalhando num nível, o equipamento chega a dar, ele chega a chacoalhar quando tem esse tipo de cavitação. Então, é um problema muito grave, tá? Você ter cavitação no sistema hidráulico. Isso causa, além de poder causar problemas estruturais, com parafusos, com soldagem, né, da estrutura, vários acidentes são causados devido a problemas com a vibração causada pela cavitação, vamos dizer assim. Vamos voltar aqui para o nosso material. Aqui nós temos a tabela, pessoal, que resume as principais anomalias ligadas a vibrações. Então, turbilhão de óleo. Eu posso tentar mensurar isso da seguinte forma: eu posso ver a frequência de rotação, tá? Vezes essa constante aqui, ó. Então, de 0,42 a 0,48 vezes a frequência de rotação. O que é a frequência de rotação? Ora, quantas vezes esse ciclo gira em um segundo, tá? Então, se eu tenho um motor com 1400 RPMs, em um minuto ele vai girar 1400 vezes, né? E por segundo, é só dividir por 60. Beleza? Então, eu sei que o RPM, 1450 RPM, o motor. Eu faço uma regra de 3 básica. Se 1460 ele gira em 60 segundos, em 1 segundo ele vai girar X vezes. Então, fazendo uma conta rápida aqui, 1450 dividido por 60, ele vai girar 24 vezes por segundo. Então, a frequência de rotação, no caso, vai ser 24 vezes 0,42
vai dar em torno de 10,15 milímetros por segundo, esse tipo de vibração. Mas eu aconselho a, sempre quando for trabalhar com esses equipamentos, sempre buscar tabelas com normas referentes à vibração. Eu vou passar uma aqui para vocês. Porque é lógico que é legal você trabalhar esse cálculo para você ter uma base, para ver se está coerente, né, o resultado analisado. Mas nós já temos tabelas prontas, né? Isso daqui é interessante para o aluno entender o funcionamento. Então eu tenho a frequência rotacional vezes a constante. Então eu tenho aqui várias causas, né? Correia de mau estado, por exemplo. Dependendo do estado, eu multiplico a minha frequência por uma constante, podendo ser 1, 2, 3 ou 4. Então, eu vou deixar esse material aqui para vocês darem depois uma analisada. Quem fosse estudar mais a fundo o assunto, tá? Então, simplesmente eu pegar a constante de cada causa, né? No caso, de cada causa, né? Pegar a constante que tem em cada causa multiplicado pela frequência de rotação. Aqui são os sensores, pessoal, que captam a vibração. Então, nesse caso aqui, ó, sensores eletrodinâmicos. O sensor mais usado é este daqui, ó, é o piezoelétricos, tá? Eles são os mais usados para análise de vibração. Esses equipamentos aqui, eles são bem antigos, tá, desse material. Hoje tem equipamentos portáteis muito mais precisos e muito mais fáceis de trabalhar. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Hoje os equipamentos portáteis, eles substituem toda essa engenhosidade que tinha antigamente, né? Cada setor desse do equipamento, cada área do equipamento, dava muito trabalho para fazer análise. Hoje, pessoal, nós temos um aparelho que cabe no bolso, aparelho de bolso. Ele transmite para a gente esse valor aqui, ó, que é o valor da velocidade da vibração, a velocidade vibracional, que é, de novo, pessoal, é o produto da frequência, é o produto da amplitude pelo período. Só que o período ele é inverso da frequência. Então ficaria assim: a amplitude, que é em milímetros, dividido por segundos, ou milímetros vezes 1 sobre segundos, que é a mesma coisa. Então esse valor aqui é o valor do produto da amplitude pela frequência, tá? Então vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? Eu tenho essa norma ISO 10816-3. Eu tenho aqui o motor de indução trifásica. Nesse motor, pessoal, nós temos rolamento que normalmente nas duas faces dele, tá? Aqui na traseira e aqui na dianteira. E aqui eu tenho o eixo, que dentro eu tenho a bobina e tudo mais, o enrolamento dele. Aqui, pessoal, essa norma fala de 15 kW, 15 mil watts a 300 mil watts, tá? Se eu pegar uma conta também bem simples, 300 mil dividido por 745 vai dar até 400 cavalos aqui, 400 CV aproximadamente, né? Então a grande maioria dos motores estão nessa faixa aqui, tá? Beleza? Então olha só, nesse caso aqui, nessa leitura, a axial que o cara fez deu 0,8. 0,8 tá aqui, ó, tá nessa parte verde. Não tem comprometimento nenhum de avalia. Tá dentro tá super novo o motor. O motor tá totalmente no seu estado normal, no seu estado inicial, tá? E assim por diante, né, gente? Ó, de 1.5 a 2.7, nós já temos que ter uma atenção, né? Quando chegar no vermelho, tem que trocar. Tá? Isso aqui já está com perigo já de acidente mesmo. Então, esse aqui esse aqui são, pessoal, as posições que eu tenho que medir a vibração.
tá? Essa aqui seria a medição radial e essa daqui é a axial. Então eu meço aqui, faço isso na parte de trás. Beleza? E olha só o aparelho portátil que a SKF desenvolveu. Ele é muito prático, né? O leitor está aqui. É que esse leitor ele está em milímetros por segundo, tá certo? Aqui está a parte dele, a ponta que toca na máquina, tá? Essa ponta aqui. Aí tá os botões de operação. Aqui eu tenho outro exemplo de leitura, tá? Olha esse aqui que diferença, ó, de 6,5. 6,5, vamos ver, comparando na nossa tabela. Ó, 6,5 já tá aqui, ó. Já tá aqui 6,5. Então, esse equipamento, no caso, tem que trocar urgentemente, né? Desse exemplo aqui, ó, de 6,5 milímetros por segundo. Aqui é a explicação do equipamento do visor do medidor da SKF. É que aqui está em polegadas, né, em libras por, aqui está em polegadas por segundo, tá? Porque é unidade americana, né? Então aqui é o leitor nessa posição que é a leitura de vibração total. No 2 é o alarme de vibração global. No 2 está aqui, ó, tá normal. No 3, grupo de alarmes, tá? É lógico que eu tenho que ter um manual, né, pessoal, para poder traduzir isso daqui para mim, né? Mas é só para explicar para vocês a questão do leitor e sua nomenclatura. Vamos ver esse vídeo aqui agora. Esse equipamento aqui, pessoal, ele mede a rotação, tá, do motor e já transfere a frequência já. Mas aqui ele está medindo a rotação, ó. 4.300, 3.130 RPM. Esse motor aqui tem 600 CV. Eu já tenho que analisar ele pela minha coluna da direita, né, que é o motor acima do que eu tinha falado para vocês. Agora ele vai colocar o sensor piezométrico para fazer a leitura da análise de vibração. Tá vendo que ele está fazendo, o leitor está medindo 1.63, né? Essa daqui é a leitura radial. Já aumentou um pouquinho, né? Em torno de 2 milímetros por segundo, fazendo a leitura do motor na parte radial. Agora é axial. Axial está menor, né? Vai fazer na outra parte, na outra ponta do motor. Já está mais alto, né, o valor, em torno de 2. O axial normalmente é menor do que o radial, tá?
Analisando a tabela dos valores, no caso aquele motor de 600 CV, ele é referente a essa coluna aqui da direita. Então vamos ver, ó, no valor de 2, tá super dentro da normalidade. O máximo que ele chegou lá foi um valor de 2.1, se eu não me engano, o valor mais alto. Então 2.1 vai estar mais ou menos aqui, ó, nessa coluna da direita, que são motores acima de 300 kW. Então, pessoal, agora a gente vai desenvolver a atividade, tá? Que são atividades de múltiplas escolhas, bem tranquilas de ser resolvidas, tá? Como eu falei, é um assunto que é de grande interesse para as indústrias, né, onde elas monitoram o funcionamento dos seus motores. Então, eu sempre falo em sala de aula que uma planta de uma fábrica, ela acontecer de parar uma planta de uma fábrica porque um motor quebrou, um rolamento estourou, é um prejuízo gigantesco para uma atividade que poderia ser solucionada antes. Então, fazendo essa análise preditiva, o pessoal de manutenção, eles vão sempre monitorando, né? O equipamento, pessoal, ele não estoura, ele não quebra de uma hora para outra. Ele sempre vai dar sinais. E são esses sinais que a manutenção preditiva atua. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Um grande abraço a todos.